Os Mandalorianos eram originalmente um povo que nascia no planeta Mandalore, Orla Exterior. A partir de um ponto na história galáctica, eles deixaram de ser um povo para se tornar um grupo cultural com base em clãs e códigos, que englobava diversas espécies diferentes. Uma das bases de sua cultura e principal característica é a sua armadura, conhecida e temida por toda a galáxia. Sua história sangrenta fez de sua armadura um símbolo de medo por séculos. Forjada com Beskar, um dos materiais mais fortes e mais duráveis da galáxia, a armadura poderia proteger o indivíduo até de ataques de sabres de luz. Através da história, apenas uma arma foi capaz de deter o Beskar, o gerador de pulso Arc, ironicamente criado por uma Mandaloriana, Sabine Wren. Ele era capaz de superaquecer a armadura e incinerar o soldado, destruindo os dois de uma só vez. Durante eras, houveram diversos tipos de armaduras mandalorianas para os mais diversos propósitos e mais diversos significados. E essas são todas as armaduras conhecidas dos Mandalorianos. Neocruzado era um termo que se referia a um tipo de armadura criada após a Grande Guerra Sith, 3.964 anos antes da Batalha de Yavin. Essa armadura continha algumas funções e equipamentos superiores se comparadas às que vieram antes, sem falar que era muito mais resistente. Continha também o gerador de campo furtivo, que permitia os soldados passar pelas linhas inimigas sem serem percebidos. Na linha de frente, foram identificadas armaduras com 4 cores diferentes: azul, carmesim, ouro e prata, que consequentemente possuíam significados. A armadura azul significava neocruzados genéricos. Carmesim era utilizada por Riley Masters. Ouro era para os marechais de campo. E a prateada foi usada pelos veteranos na linha de frente, chamada de armadura de assalto neocruzada. No canon atual, há um capacete neocruzado na sala de troféus do Trandoshano Garnak, no tempo em que sua guilda capturava e caçava jovens na lua de Huasca. Shock Troopers neocruzados eram a unidade militar que utilizava uma variante especial da armadura neocruzada durante as guerras mandalorianas. Equipados com um tipo único de armadura completamente padronizada, diferente das anteriores, e continha sua própria hierarquia. Essa armadura foi reforçada para longas atividades em diferentes tipos de campos de batalha. A armadura Macquarie não faz oficialmente parte da história galáctica, nem no Legends nem no canon. Mas esse é um design original, projetado pelo designer conceitual Ralph Macquarie, do caçador de recompensas Boba Fett. Contudo, quando trabalhou disfarçado como caçador de recompensas Hako Hardin, Obi-Wan Kenobi encontrou e utilizou um capacete dessa armadura em Nal Hutta, trazendo indiretamente essa armadura para o canon atual. A armadura PowerTech pertencia a caçadores de recompensas que serviam ao Império Sith por volta de 3.653 anos antes da Batalha de Yavin. Essas armaduras eram motorizadas e continham lança-chamas no pulso e escudos de energia pessoal. Os PowerTech eram a classe avançada e especializada em defesa, utilizando suas armaduras personalizadas para absorver grandes quantidades de dano em batalha. Os supercomandos mandalorianos foram a subcultura mandaloriana que seguiram o código escrito por Jester Merrell 60 anos antes da Batalha de Yavin. Eles serviram como mercenários guerreiros de aluguel, com o objetivo principal de caçar o Olho da Morte. 60 anos antes da Batalha de Yavin, houve um conflito que dividiu Mandalore, resultando na fundação do Olho da Morte original. Consequentemente, foi criada uma nova armadura. Ela continha um capacete exclusivo contendo um visor preto em forma de T, além de um display e head-up complexo. O Olho da Morte mais tarde ficou conhecido como os verdadeiros Mandalorianos. Carregando o legado dos membros originais, o grupo Olho da Morte continuou utilizando a versão original da armadura, que era fabricada em Concórdia, Lua de Mandalore, durante as Guerras Clônicas. Adotando o padrão, a armadura era de cor cinza sobre uma luva azul, com detalhes brancos e vermelhos, além do jetpack, da carabina Galar 15 e Blaster Westar 35. Mais tarde, ainda durante a guerra, o Olho da Morte perdeu o padrão da armadura, e muitos soldados a reforçaram e a deixaram mais robusta. As cores ainda variavam entre o azul e o cinza. No entanto, haviam muito mais unidades no grupo, o que possibilitou diferentes tipos de personalização. Uma delas foi a do Mandalor pré-Vizsla, que também utilizavam a armadura padronizada original. Mais tarde,
sua armadura foi completamente modificada. O capacete ficou mais robusto com 2 antenas duplas, botas magnetizadas, manoplas mandalorianas e até lança-chamas, além de padronizar sua armadura com as cores preto e cinza. Night Owls, uma unidade do Olho da Morte liderados por Bo-Katan Kryze. Durante sua primeira aparição, revelaram a armadura mandaloriana feminina em sua maioria, que continha um jetpack menor que o normal. Adotando as cores azul e cinza, que era a cor padrão do clã Kryze, possuíam um capacete diferenciado dos homens, com um visor arredondado ao invés de reto, além de um telímetro de mira, enquanto aos homens desfrutavam da segunda armadura do Olho da Morte. A Guarda Mandaloriana, mais conhecida como a Polícia Mandaloriana, era a força de segurança do governo dos Novos Mandalorianos na capital de Mandalore, Sundari. Serviam como soldados da paz e como guarda-costas da Duquesa Satine Kryze. Altamente treinados e organizados, a maioria vieram de clãs, cujo objetivo era proteger o seu povo. Sua armadura era completamente diferente da tradicional Mandaloriana. Mais leve, continha placas com uma configuração única, todas com as cores padronizadas, cinza e branco. Enquanto soldados regulares tinham o visor dividido em 2 lentes, membros de alta patente possuem apenas um. Apesar de pacifistas, esses policiais carregavam consigo escudos, armas e bastões de choque. A Guarda Real Mandaloriana, ou como também eram conhecidos, os Protetores Mandalorianos. Durante a era pacifista de Mandalore, eram a guarda pessoal da Duquesa Satine e todos fizeram parte de um grupo de guerreiros mandalorianos de elite. Quando membros da guarda pessoal de Satine utilizavam a armadura de cor azul marinho com um capacete sem visor, que imitava vagamente uma das coroas da duquesa. Altamente treinados, sua principal arma eram os bastões de choque. Após a ocupação imperial em Mandalore, eles deixaram seu planeta natal e estabeleceram uma base na terceira lua do sistema Concordal e passaram a ser liderados por Fenn Rau, adotando uma nova variante da armadura focada mais para o lado do traje de piloto. Seus capacetes também tinham forma de T, mas levemente arredondado, enquanto a sua armadura possuía menos placas de Beskar. Por conta do foco em pilotagem, eles utilizavam os jetpack com muito menos frequência, enquanto ao padrão das cores, cinza era o dominante. No entanto, a coloração era opcional. Supercomandantes, originalmente membros do Olho da Morte. Quando Maul assumiu o controle de Mandalore, os soldados que permaneceram ao seu lado inicialmente pintaram sua armadura com as cores vermelho e preto, para simbolizar o seu novo líder. Alguns deles, inclusive, adicionaram chifres e marcas de garras em seus capacetes. Com o passar dos meses, a maioria refizeram completamente suas armaduras, a ponto de parecerem outras, principalmente as mulheres. Muitos dos capacetes tiveram seus visores trocados de preto para amarelo e eram interativos. Muitos também trocaram seus jetpack para um que vagamente lembrava chifres. Dentre as armaduras mais destacadas estavam armaduras de Rook Kast, Gar Saxon e a armadura original do primeiro-ministro Almec, a única que não era vermelha e preta. Os supercomandantes imperiais eram mandalorianos que serviram lealmente ao Império Galáctico e agiam como executores de elite do Império sob o comando do vice-governador de Mandalore, Gar Saxon. Suas armaduras foram completamente repaginadas, com a imagem longe da armadura convencional mandaloriana, tendo mais semelhança com a dos Stormtroopers. Totalmente de cor branca e padronizada, foram forjadas com Beskar. Tinham um jetpack muito menor e o capacete tinha viseira especial, semelhante à do soldado clone Wolf. Enjeitados era um termo utilizado na cultura mandaloriana para se referir a crianças adotadas por guerreiros mandalorianos e criadas em sua doutrina. Isso acontecia pois as crenças mandalorianas impedem que uma criança seja abandonada à própria sorte. A doutrina diz que o indivíduo que a encontrasse deva agir como o pai ou a mãe dela, até que ela seja devolvida à sua verdadeira família, ao seu povo ou à sua espécie. Caso contrário e ela atinja a maturidade, ela pode escolher entre seguir o próprio caminho ou o caminho de Mandalore. Até lá, estava proibida de remover seu capacete na frente de outros. Os enjeitados não são tratados de forma diferente, portanto, tinham o direito de portar sua própria armadura e criar seu próprio clã. Não existia um padrão ou tipo de armadura especial para eles. Eram livres para personalizá-la ao seu gosto,
Para isso, era necessário recorrer ao armeiro do clã ou da tribo. Eles eram capazes de forjar com Beskar o que fosse necessário para criá-la: capacete, pauldrons, manoplas e uma couraça completa para uma armadura. Armadura Heavy: Mandalorianos de infantaria pesada, guerreiros equipados com super armaduras pesadas feitas de Beskar. Muito além dos Mandalorianos comuns, os Heavies estavam equipados com canhões blasters pesados e até lança-chamas, além de lâminas Vibroblader e poderosos jetpacks.